Olá, irmãos, sejam bem-vindos para mais um devocional em que estamos tratando do nosso tema Ministério do Discipulado. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento do discípulo com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu patrão. Uma pergunta que nós vamos fazer para iniciar a nossa reflexão sobre este tema. Qual deve ser a minha atitude com o meu patrão no meu emprego? Visto que a Bíblia é a nossa autoridade em todas as áreas das nossas vidas, situações que vamos ter que lidar no dia a dia devem ser averiguadas, devem ser avaliadas à luz da palavra de Deus. E não é surpresa que as Escrituras têm muito a nos dizer como deve ser o nosso relacionamento, como deve ser o nosso comportamento como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, com relação ao nosso trabalho, com relação ao relacionamento que nós devemos ter com as pessoas que nos supervisionam. Nós gastamos mais de 1/4 da nossa vida adulta no emprego, e é essencial para o nosso crescimento espiritual saber o que o Senhor Jesus gostaria que nós fizéssemos ou como nós nos relacionássemos nesta área tão importante das nossas vidas. Se eu pretendo ser um servo de Deus eficiente, eu devo agir sempre da maneira que Deus venha a ser glorificado. Isso inclui também o meu trabalho. Este devocional tem como propósito nos ajudar a entender o tipo de trabalhador, o tipo de empregado que Deus deseja que eu seja na minha vida como discípulo de Jesus Cristo. Todos os discípulos de Cristo são chamados para o serviço cristão por tempo integral. Efésios 4:1 nos diz que a nossa vocação é servir a Jesus Cristo. E a Bíblia deixa bem claro que toda pessoa salva é uma parte integral do corpo de Cristo e que a contribuição de cada membro é importante. Deus espera que cada um de nós, que cada um de seus filhos esteja envolvido no trabalho do Senhor. O nosso serviço para Deus deverá ser todo o tempo, não apenas quando estamos na igreja. Veja o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O propósito principal do meu trabalho é sustentar o meu ministério. É claro que o meu primeiro ministério é a minha família. O segundo ministério é no que diz respeito à família da fé. E o terceiro ministério consiste em eu ser um instrumento do Senhor para alcançar os perdidos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, nós lemos: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilies com Deus. Conforme vimos nos devocionais anteriores, onde tratamos sobre a mordomia do dinheiro e dos bens, os recursos materiais, os bens, o dinheiro, devem ser entregues a serviço do Senhor. Estes bens, ou dinheiro, ou recursos, devem glorificar a Deus nestas 3 áreas que eu mencionei aqui. A minha família biológica, a minha família da fé,
e as almas perdidas. Qual deve então ser a minha atitude, qual deve ser o meu comportamento no meu emprego? Devemos ver o nosso emprego, o nosso trabalho como uma oportunidade de ministério e não apenas como um emprego, e não apenas como uma fonte de renda. Para a maioria dos cristãos, seus companheiros de trabalho são pessoas não crentes, com quem eles mantêm um contato muito maior. Sua vida talvez seja o único testemunho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo que eles vão poder conhecer. Nós somos uma luz representando Jesus Cristo. É o que nos afirma a palavra de Deus, é o que nos declarou o Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Nossa vida reflete a Bíblia. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós temos muito maior influência sobre aquelas pessoas com quem passamos maior parte do nosso tempo. Além de ser uma boa oportunidade de testemunhar para pessoas estranhas ao nosso convívio, aquele que pode ver um testemunho consistente de uma vida cristã pode ser alcançado para Cristo facilmente. Para encerrar, vamos ver as atitudes que devemos ter para com os nossos supervisores e para com os nossos companheiros de trabalho. Primeiramente, devemos servir como se fôssemos, naquele momento, empregados do Senhor Jesus Cristo. Veja o que nos diz Colossenses capítulo 3, versos 22 a 24. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Além disso, eu preciso respeitar a autoridade e posição dos meus patrões ou supervisores. Obviamente, nenhum patrão estará certo em todas as circunstâncias e nós podemos discordar deles, porém devemos estar submissos à liderança e orientação deles, fazendo disso uma oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus, como nos alerta Paulo, falando a Tito no capítulo 2, versos 9 e 10, que diz: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Devemos também respeitar a propriedade da empresa. A empresa não pertence a nós. O local onde trabalhamos não pertence a nós. Devemos respeitar também o tempo da empresa. Ela não pertence a nós. Estamos ali como cooperadores. Devemos respeitar, portanto, as regras desta empresa. Devemos trabalhar as horas estabelecidas que devemos trabalhar e ganhar o sustento com honestidade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 21 diz: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O tipo de mordomia que nós exercemos no trabalho pode impactar a vida daqueles que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Devemos procurar fazer o melhor para a empresa onde nós estamos trabalhando, para que ela prospere e para que o patrão fique bem. Provérbios 10, verso 4 diz: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E o nosso maior exemplo bíblico de mordomo nós encontramos na pessoa de José. Eu até sugiro que vocês leiam Gênesis capítulos 39 a 50, onde você pode se aprofundar neste exemplo de mordomia bíblica. Tome conta também de você mesmo. Não se intrometa na vida das outras pessoas e nem deixe que a preguiça dos outros lhe influencie. No próximo devocional, se o Senhor permitir, nós iremos ver como a Bíblia mostra que deve ser o procedimento dos patrões, aqueles que são crentes e que exercem o papel de patrões ou supervisores, como a Bíblia nos orienta que devemos proceder. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.